estava muito esperando, né, que chegou o momento que todo mundo está também, que é a DCC1, a gente dá início a um novo momento, uma nova posição, que eu tenho certeza que tirar proveito disso, e isso vai ser sucesso, pessoal. O esforço vai ser o principal meio aí para se dar bem, certo? Vai ser o TCC, a gente vai estar no nosso projeto da monografia. Como eu falei, vai ser um trabalho tão completo que vai ser fácil construir uma monografia, projeto. Vai ser um caminho mesmo. Quero mostrar para vocês. A gente vai conseguir fazer, finalizar e aí tiver a orientação do TC2, você construção da monografia, vai ser bem fácil. Vocês vão ter esse feito. Né, pessoal? Então, assim, o que eu quero para vocês? Que tire de vocês aquele pretendo, porque às vezes como o computador é diferente de outra forma. Às vezes o que eu pedi para você vai ter mais uma pessoa de uma forma diferente, né? Diferente, e eu falei, eu vou ter que acreditar no professor, vou ter no professor de uma forma de projeto, sobre artigo, sobre o que eu quero dizer a vocês? Vocês precisam aprender a fazer o que o aluno quer, certo? Porque ele que vai avaliar a aprovação do seu projeto. Assim também na monografia. Se eu tiver com você na monografia, você vai fazer o que eu pedi, certo? Agora, se você é um professor, você tem que fazer o que o outro professor quer. Isso mesmo de minha ideia, de professor anterior, você tem que cumprir o orientador pedindo, para que você tenha essa prova. Então, pessoal, trazer monografia, artigo, projeto, a gente precisa ir nome, letra, espaçamento, capa, tudo precisa ter uma regra. E essa regra está que ela que vai comandar, vai organizar todas as regras aí para fazer trabalhos científicos. Enfim, então a gente precisa se adaptar às regras da ABNT. Porém, a gente não tem suas próprias regras. Mas, sim, pessoal, não diferenciar das normas do texto, não. Acaba fazendo as exceções, tirando, não colocando o que é fala. Porém, se a gente ter para que um trabalho científico pode ter 4 tipos, a faculdade pode aderir só uma, duas, entendeu? Mas que seja de igualdade. Então, todas as igualdades estarão as da ABNT. Para a gente prestar, não seguir esse padrão, para que não fique também o carro. Vamos fazer todo esse balanço aí para fazer o projeto correto. E vai estar disponível o modelo, o que eu vou querer, e certo? A aluna Cleia, ela vai estar disponível lá, esse modelo que ela fez, o projeto dela. Inclusive, ela teve uma disciplina comigo, dentro do trabalho científico, fez esse projeto. Então, vai ter só algumas ações, né? O trabalho dela vai fazer coisa a mais. Tudo bem? Então, uma da instituição, né? Está disponível para você estar esse manual. Beleza? Então, a gente vai estar chegando aí tudo isso. Então, eu falei só para você. Se o orientador diz que uma forma e você
o professor, a ideia dele. Mas, se ver, comprovar através da instituição, professor, você mostra para o professor, olha, a instituição é dessa forma. Então, a gente precisa não fazer você da forma assim. Não precisa, através das normas da BNT, ou de uma instituição. E aí o professor quer o seu, certo? Uma coisa, às vezes você tive um trabalho imenso que os professores fazem sociedade. E muitos meus sofreram, que é o que eles pedem para vocês fazerem projeto e não dão um modelo. Isso é chato, porque eu acabei de fazer uma automatização, enfim, além de você produzir o conteúdo, tem que trabalhar muito para colocar no MP. E pronto, lá da já está nas normas do que a instituição pede. Beleza, você só pode colocar seus dados, mas as normas você não vão. Então, assim, antes, né, de bater esse, eu exigi tudo isso é importante. Para mim, eu aprendi anos, o mais difícil é o alguém colocar de normas. Se é uma pessoa que pedir as normas, não é crime. Mesmo você para o professor de português, ele fazer as correções em português não é crime. Certo? Então, você pode pagar uma pessoa para poder colocar nas normas. Agora, pedir para a pessoa colocar a ideia que você, isso é crime. Certo? A pessoa muda da técnica também. Certo? Então, precisa focar muito nisso. Então, para vocês, esse mudar de cabeça, nas normas, deixar só para fazer suas alocações. Mas a gente vai entender as normas, mesmo que já estejam disponíveis para vocês, a gente vai ler uma das coisas que eu acho mais interessante que a gente vai estar usando no nosso projeto e a gente vai utilizar muito. Na dúvida, que o material, novamente, se o manual está correto, se você tiver uma dúvida, então pode estar fazendo a pesquisa, tirando essas dúvidas. É bom, se você já, professor, está errado aqui, porque a faculdade é de uma forma, você de outra, todo mundo aprende aí para a ação e a normação do projeto. Uma coisa importante também que eu vou dos anos, por exemplo, você faz um projeto, né? Então, você vai produzir, você acaba escrevendo projeto. O projeto de pesquisa, cinema, o meu projeto de pesquisa, o tema, os objetivos do projeto, você acaba falando muito a palavra projeto, né, que fala demais. E vai transformar esse projeto, tem muita cabeça para achar o projeto, porque ele vai ser um projeto. Então, acaba dando para você um projeto para grafia. Então, vendo para vocês. Nós estamos fazendo um projeto, mas a gente vai dar o nome de monografia. Eles são tudo envolvendo, você vai informar isso é uma monografia. A gente vai estar monografia. Quando você for fazer realmente sobre monografia, você eliminando esses nomes que tem, beleza? Dica valiosa de vocês. Vamos lá no início. Lá, né, pessoal, tem lá, eu deixei monografia já em algumas partes. Então, vamos ver as normas
eu acredito, né, que tem muita utilidade. O treino da Ana Cléia é bem bem organizado. Sobre aqui algumas normas gerais. Então, lá, pessoal, para está ensinando aqui na prática como fazer essa notação. Na prática, nós vamos estar informando para vocês. Para fazer aqui na prática, a gente vai estar no como ficou. Certo? Então, para a questão 4, aqui não está dando, porque não vai ninguém. As margens da esquerda, superior esquerda e superior 3 centímetros, direito superior. Isso. E fala desse espaçamento bacana. Passa do lado esquerdo, esse espaçamento em cima, espaçamento do lado de baixo. Existe uma representação para padrão aqui. E como fazer isso? Vai botar a página em cima, aí eu tiro a página, aí você imagina aqui, existe vários padrões aqui de imagens. Aqui é o padrão correto. 2, eu 3, igual ao normal. Mas se o seu aluno, né, o Word está corretamente, então o que você vai fazer? Você vai botar aqui imagens pesadas e você vai digitar o seu que é. Essa é 2, seção de padrão. Existe superfície 3 e 8 e 2. E ok. Concluído. Mas não sou com a material já está formado. Então, assim não. Vamos lá, o tipo de fonte. O texto deve ser digitado de cor. Pessoal, tudo isso eu vou informando de forma rápida. Como ações. Por exemplo, o texto está só vermelho. Seleciona o texto, as cores, vai escolher a cor preta e vida. Podemos utilizar as cores, a gente pode usar. Se quer alguma ilustração, pode também colocar em outras cores. E a outra New Bond, essa é a fonte que existe da imagem que seja variáveis. Importante, pessoal, que não metade do texto, metade não. Se você escolher a vai estar para todos. O texto fica maior. Positivo a gente está usando para trabalhar. Como é que escolhe essa seção do texto? Aqui que é onde funciona. Times, você pode escolher times. Você já acredita que está no da né, da letra, já está todos vocês para utilizar citações é isso. A citação já está usando. A gente vai ter que fazer as alterações. Citações aqui, ó, 10 centímetros que você vai fazer essa citação. Como é que você vai fazer essa citação? Você vai escolher aqui o tamanho da fonte, né? Escolher 10, se é 10, coloco 10. Tranquilo? É bem facinho também. Vamos lá agora para o espaçamento. O que é esse espaçamento? Deixa eu atrás de algum texto aqui. Tem que ser 1,5 entre as linhas. Vou pegar um texto aqui para a gente estar fazendo esse espaçamento. Por exemplo, aqui, ó. Entre essas linhas tem que estar um espaçamento de 1,5. Você pode vir aqui, ó, nessa setinha aqui e colocar, já está no 1,5. Eu não gosto de usar esse meio. Eu gosto de clicar aqui, ó,
nessa setazinha que fica quase escondida aqui no canto. Eu gosto de escolher ela aqui. E aqui eu vou escolher se é simples, se é 1,5. Então, como é 1,5. Aqui, algumas vezes, pessoal, de texto está modificado, tem vários outros números. Então, sempre deixe zerado aqui. Sempre deixe zerado para ficar certinho o seu texto. Tranquilo? Então, esse é o espaçamento que a faculdade exige, espaçamento de 1,5. Deixa eu ver outras informações aqui. Quer dizer, espaçamento 1,5, né? O espaçamento simples, ele é para o resumo, para as referências, notas de rodapé, que acredito que ninguém vai usar nota de rodapé, certo? Citações com mais de 3 linhas, ou seja, essas informações aqui, ó, de resumo, abstract, referência, notas, tem que ser do espaçamento simples. E como é que a gente faz o espaçamento simples? Você vai aqui novamente, o 1. Esse 1 aqui é o espaçamento simples, certo? Então você clica nele, fica o espaçamento simples, ó, diminui o espaçamento. Ou você pode vir aqui e aí colocar aqui, clicar em simples, ó, 1,5 ou simples. Como o texto estava 1,5, eu não vou bagunçar o texto, vou deixar como está. Tranquilo? Passa para outras sessões, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Os parágrafos, né? Na primeira linha, devem estar 1,5 da margem esquerda do texto. 1,5. Pessoal, aqui está zerado, certo? Lembrando, ó, quando você pega embaixo, arrasta tudo. Então, a ideia é para arrastar somente esse de cima. Certo? Aqui é o zero. Aqui o destaque que eu estou marcando na régua é o zero. Você vai ter que levar ó, meio, 1, 1,5. Aqui que é o espaçamento que a faculdade exige. Em algumas instituições exige 2 centímetros, em algumas instituições exige 1,5. Então, aqui nos parágrafos, a instituição está exigindo 1,5 centímetro à esquerda. Beleza? Então, vamos deixar 1,5 aqui. A citação longa deve ter o espaçamento 4 centímetros. Aqui, ó, pessoal. O 4. Por exemplo, você vai... vamos supor que isso aqui é uma citação, certo? Então, você tem que botar no espaçamento 4. Você vai zerar aqui, que no espaçamento não tem esse afastamento na primeira margem. Você vai arrastar embaixo, segura, arrasta até o 4 lá. E aí você fez, arrastou. E como a citação direta precisa estar simples, você vai colocar lá no simples. Tranquilo? Então, aqui você já tem o recuamento necessário e correto do que a instituição exige. Quando você faz alguma coisa, pessoal, e erra, você vai em Ctrl Z, que volta como estava antes. Tranquilo? Então, vamos lá, algumas dicas aqui que eu já estou mandando para vocês, até de informática também. Vamos lá, paginação. Essa paginação é bem importante ela. Como é que faz essa paginação? Aqui no texto já tem a paginação já, né? Em cima aqui a gente vê, ó, página 13. Então, como é que a gente faz essa 13? Como é que a gente faz essa paginação? É importante que a gente comece a contar as folhas, só não conta a capa. A capa a gente não conta. Então, a gente vai contar folha de rosto, folha de aprovação, dedicatória, agradecimento, sumário. Quando chegar na introdução, aí que é na introdução que você vai colocar o número. As outras folhas atrás, ela vai servir só para contagem, mas a gente não pode colocar a numeração na página, viu, pessoal? A gente não pode colocar numeração em sumário, em agradecimento, não. A numeração da página só vai iniciar, só vai colocar ela na introdução, mas a gente precisa contar antes. Por exemplo, folha de rosto 1, agradecimento 2, dedicatória 3, sumário 4. E aí, na introdução, você vai colocar 5, número 5 lá, que está iniciando a paginação, mas já com a página 5. Tranquilo? Espero que tenha entendido. Na dúvida, pode me acionar que eu explico sobre essa informação novamente. O alinhamento. A partir da introdução, justificado. O que é esse justificado? Eu vou estar informando para vocês como é que acontece esse justificado. Aqui, pessoal, ó,
Esse aqui, ó, essa informação aqui, ó, esse detalhe que eu estou informando aqui para vocês, ele vai dar um alinhamento todo do texto à esquerda. Esse daqui vai centralizar todo o texto. Por exemplo, eu vou selecionar esse texto aqui, vou centralizar ele. Ele está centralizado. Aqui vou direcionar ele para a direita. E aqui eu vou justificar ele. Certo? Então é esse padrão que a faculdade FEMAF exige. Que o texto, a partir da introdução, tem que ser justificado. Tranquilo? Vamos ver algumas informações aqui, um resumo, certo? Tamanho A4 da impressão, né? Então vamos lá, superior, inferior, superior 3, inferior 2, a esquerda 3, a direita 2. A fonte, o Arial Times New Roman, tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5, espaçamento entre parágrafo 1,5. O texto justificado, então aqui já vai estar mostrando aqui. A primeira linha de cada parágrafo deve ter um recuo de esquerda de 2 centímetros. Pessoal, ou eu entendi errado ou a nossa instituição teve algum equívoco. Aqui ela está informando que o parágrafo, né, o início de um parágrafo, na primeira linha de cada parágrafo, deve ter um recuo de 2 centímetros. Mas aqui ela informou que a primeira linha deve estar em 1,5 a margem dos parágrafos. Olha aí, ó. Então, eu vou estar informando isso para a nossa instituição para ver se foi um erro, se eu entendi também de forma errada. Tranquilo? Mas a gente vai estar usando o, o padrão que está lá na Anacleia, acredito que é 1,5. Tranquilo? Então, vamos lá. Outras informações aqui mais necessárias. Aqui fala novamente sobre a paginação da faculdade. Então, vamos lá, outras partes mais importantes. Aqui não tem muita atribuição no momento. Mas aqui é bem interessante, pessoal, a gente aprender isso. Como eu falei para vocês, às vezes eu quero que vocês aprendam de uma forma que vocês possam ensinar depois. Aqui é como a gente vai fazer um sumário, ou às vezes vai colocar os tópicos no texto. Como a gente vai fazer isso? Quando o tópico é um tópico principal, né, um tópico mesmo, a gente vai colocar maiúsculo e negrito. Caixa alta e em negrito. Se for um subtópico, né, que é uma seção secundária, a gente vai colocar maiúsculo e sem o negrito. Se for um tópico do tópico, que seja a seção terciária, a gente vai colocar minúsculo e em negrito. Se for uma seção quaternária, a gente vai colocar em minúsculo, sem negrito, com a primeira letra em maiúsculo. E se for quinária, minúsculo em itálico, com a primeira letra maiúscula. Então é bem importante que no sumário a gente usa muito isso, viu? No sumário, esses tópicos aqui, então precisa entender e vocês precisam se basear. Se o orientador, o professor fizer errado, você tem aqui a prova de poder estar corrigindo o professor, né? Para estar fazendo da melhor forma possível. Salinas a gente não vai ver, não tem importância no momento. Título sem indicativo numérico, também não. Vamos ver agora aqui uma parte aqui que vai dar uma dor de cabeça para vocês. Tranquilo? Porque assim, pessoal, algumas pessoas elas vão se sentir muito complicado e difícil fazer isso. Mas quando você começa a praticar, isso, vai ficando fácil. Vai ficando fácil, pessoal. Então, é bem interessante que a gente comece a praticar essas citações, porque a gente vai usar muito. Nos nossos referenciais teóricos, a gente só vai ter citações, não vai ter texto, não vai ter produção, não. Vai ser somente citação. Lá no modelo da Anacleia, se vocês observarem, ela não escreve, não digita com as suas palavras no desenvolvimento, né, no referencial teórico. Ela não escreve. Por quê? Porque essa é a forma que eu exijo, né, de um pré-projeto. É que tenha apenas citações. Depois vocês vão entender por que eu quero isso. Qual a intenção de eu exigir apenas isso. Tranquilo? Então, é preciso que a gente aprenda a fazer essa citação direta, que é bem simples. Muitas pessoas ainda têm essa dificuldade. Então, assim, quando a gente fala sobre citação direta, significa o quê, pessoal? Que é
uma reprodução literal da parte lá do autor. Ou seja, você tem que escrever o que está identicamente no livro, no artigo, na internet, enfim. Você tem que escrever letra por letra igual que tem lá. Isso é uma citação direta, tranquila? As próprias palavras do autor. E aí existe a citação direta curta. O que é essa citação direta curta? É quando ela tem menos de 3 linhas. Por exemplo, aqui, ó. Isso é uma citação, que uma pessoa fez como exemplo de uma citação. Certo? Não tem 3 linhas, então continua dentro do texto, normal, sem nenhum recuo. A única diferença que você vai fazer vai ser só colocar as aspas. Colocou as aspas, pronto, já identificou que essa é a parte que está lá no livro. Tranquilo? E aí, como você vai referenciar essa citação? Você vai colocar o último sobrenome do autor, vai colocar o ano que foi publicado o livro e vai colocar a página. Nesse mesmo modelo aqui, pessoal. Nesse mesmo modelo. Tranquilo? Não é muito difícil, não. Você praticando e fazendo isso, você vai conseguir na moleza possível. O difícil vai ser o quê? Você ler o material, ler a obra, pegar uma informação que você acha que é muito importante, aí você vai retirar. Então, o difícil é a leitura, essa intensificação da leitura para poder encontrar momentos importantes do texto que você pode estar usando para fortalecer o seu embasamento. Algumas pessoas ainda perguntam, mas para que eu tenho que fazer isso? Porque é um trabalho monográfico, você não pode dizer a sua concepção sem nenhuma base, você precisa se fundamentar em alguém, você precisa dizer que a sua ideia tem relevância porque alguns autores falam disso também, vários autores concordam com você também, então é isso que é importante, você precisa ter uma base de pessoas que sustentam a sua ideia. Então nada mais justo do que trazer essas citações. Então, como eu falei aqui, citação direta curta, né? Menos de 2 linhas. Uma coisa bem importante aqui, pessoal. Se você quiser tirar o nome do autor de dentro do parágrafo, pode, viu? Mas aí ele fica somente a primeira letra maiúscula. Por exemplo, se aqui foi eu, né? Que meu sobrenome é Souza, vou colocar aqui Souza. Está correto porque está entre os parênteses, certo? Ah, mas eu quero tirar meu nome. Posso tirar também, certo? Posso tirar meu nome dos parênteses. E aí vai ficar como? Vai ficar o Souza, mas o Souza minúsculo. Então eu posso fazer dessa forma aqui, ó. Posso fazer dessa forma. Souza, e aí bota só o ano e a página dentro do parêntese. Tranquilo? Mas se for colocar dentro do parênteses, precisa estar maiúsculo, caixa alta. Tranquilo? Agora, como é que acontece a citação direta longa, ou seja, mais de 3 linhas? Como é que acontece? Você precisa retirar tudo que está lá no material, no livro, ou no artigo, ou na dissertação, enfim. Você precisa fazer o recuo, ó, para o número 4, para a margem à esquerda, 4 centímetros. O recuo de 4 centímetros à esquerda. Colocou também no espaçamento simples. Então, isso você vai estar colocando aqui da forma como a faculdade existe. Espaçamento simples, recuo 4 centímetros à esquerda. Mesma forma de referenciamento, certo? O nome do autor, o ano e a página. Aqui são 2 autores do livro, então ele colocou os 2 nomes aqui dos autores. Beleza? Então, pessoal, na nossa produção do referencial teórico, eu vou exigir apenas isso aqui. Apenas citações diretas. Apenas citações diretas. Tranquilo? Então, vou logo se familiarizando. A gente vai falar mais sobre isso. Primeiro, nosso primeiro momento, nosso primeiro encontro é falar sobre as normas da instituição, como é que a instituição exige cada etapa. A citação indireta, o que é a citação indireta? É o seu comentário a partir da obra do autor. Você está lendo uma página lá, você vai colocar a ideia do autor, né, as palavras do autor lá, mas com a sua interpretação, a sua ideia. Tranquilo? Então, nesse momento, pessoal, quando você vai expressar uma ideia do autor através das suas palavras, você não precisa colocar a página, não precisa.
certo? Só precisa colocar o nome do autor e o ano do livro que foi publicado. Então, essa é a parte importante que você precisa identificar. Citação indireta é quando você lê o material, né, lê um livro, lê um capítulo, e você vai expor a sua ideia de acordo com aquele livro. Você vai colocar a ideia do autor com as suas palavras. Então, você não precisa colocar a página, apenas o nome do autor e o livro, como esse exemplo bem aqui embaixo, ó. Acredito que está aqui. Olha aqui, ó, não colocou página, porque ele apenas parafraseou o autor, pegou a ideia do autor, escreveu com suas palavras. Beleza? Citação apúdios, aqui é uma citação aqui para finalizar, que a gente encontra muito em livro. Vou ver se eu consigo dar um exemplo aqui, mostrar em algum momento aqui. Por exemplo, você está lendo um livro e o autor citou outro autor dentro do livro. Por exemplo, ó, aqui é um texto e o autor fez uma citação. Não sei se vocês vão dar para ver grande aí, mas enfim. O autor está fazendo o seu texto, né? Você está adorando o texto do autor, e aí ele citou um outro autor dentro dessa obra. Então, como é que você vai fazer? Porque você gostou também dessa citação e quer usar. Então, primeiro você vai referenciar o livro que você está vendo, certo? O livro, ou o artigo, enfim. Você vai informar o livro, a página do livro, aí você vai colocar essa palavrazinha aqui, ó, apude. E aí você vai informar onde é que está aquela citação do autor. Então, é simples também, acredito que não tem nenhuma dificuldade. Se for mais de 3 linhas, tem que recuar aqui, porque foi menos de 3 linhas, viu, pessoal? Então, ele deixou tudo junto no texto. Se for um texto, se for uma parte mais de 3 linhas, aí tem que resumir e colocar dessa forma aqui, ó. Tranquilo? Então, basicamente, essa é uma das partes. A gente vou estar falando mais informações e depois a gente vai estar vendo aí o manual, o modelo da Anacleia e está informando esses outros detalhes. Tá bom, pessoal? Então, já já a gente vai participar de algumas interações para facilitar o entendimento e logo após a gente vai estar vendo outro vídeo aí trazendo mais informações para nós. Um abraço.